Oi, pessoal! Estamos aqui num papo com o palestrante. Hoje com uma figura que eu conheço há muitos anos, um grande palestrante, porque ele se considera um treinador em vendas, apesar de ser um palestrante internacional. Ele já tem mais de 22 anos na Tem profissão, vinte e né? dois anos. E Também, também é escritor. Então, com tô de livro vocês, novo aqui. Marcelo Ortega. Muito Obrigado, querida, obrigada. por esse papo. É sempre um prazer conversar com você, com a tua audiência aqui. Poxa, Sandra, quando você fala 22 anos, parece que foi ontem, né, que começou esse negócio de quem é o palestrante? É aquele cara que fala em público. Mas não é só o cara que fala em público, é aquele cara que emociona, aquele cara que tem que levar uma mensagem com bagagem. Pelo menos esse era o princípio há 22 anos atrás. Não dava para ser só o cara da palestra, ele vivia de outras coisas. E eu, na época, comecei a dar treinamentos, que você falou aí, há 21, 22 anos atrás, foi quando eu ocupava cargo executivo e multinacional. Então, a vontade... Mas, tem uma sequência aqui. Você pode parar e Não, pôr não o carro é. na frente dos bois. Eu quero saber primeiro como é que foi a tua infância. Você tem cara de ter sido, olha, espoleta. Me Poxa, conta como Sandra, é que a foi. minha infância foi maravilhosa, assim, do sentido de que eu nunca tive... Eu vim do asfalto, né? Quer dizer, sou filho de caminhoneiro com costureira. Cresci como todo menino da minha geração, brincando na rua. Queria muito trabalhar. Eu toco instrumentos musicais, eu precisava comprar uma bateria, uma guitarra. Só que não tinha grana para isso, então eu fui vender doces na rua aos 13 anos de idade. E limpava o estúdio Olha que do legal. Marco Antônio Bogos, filho do Armando Bogos, para poder tocar um pouco de bateria. A minha infância foi brincando e trabalhando também, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Não porque os meus pais queriam isso, obviamente não, mas eu senti essa necessidade. Então eu digo que eu fui ser De ter o vendedor seu aos 13 dinheiro, anos de né? idade, quando eu decidi montar com o meu falecido vô um carrinho, né, o meu primeiro empreendimento, e eu me arrisquei ali vendendo docinhos, paçoquinhas e outras cositas mais. Ah, eu sou Ai, que legal. um menino que é nômade, né? Minha infância foi morando em várias... A gente não ficava mais de um ano em uma casa, então eu tive vários amigos, passei por várias escolas estaduais, e foi assim, foi descobrindo na adversidade, na dificuldade, nunca foi fácil, mas que dava para ser muito, muito feliz, mais feliz que hoje, inclusive, né? Ainda Que a bem que você tem criançada está olho tudo em claro, casa. né? Oi? Porque ainda, ainda bem que você tem olho claro, porque passar em várias escolas estaduais é um bullying em cima de bullying, porque quando você entra novo, você Mas sofre um certo bullying, mas não, branquinho, de olho pelo claro, acho que contrário, não. eu sofri os meus também, viu? Quando você chega num É? clã novo, numa turma, ou você se impõe e aceita. Eu acho que essa coisa do bullying que a gente vivia, e que hoje hoje tem esse nome, né? Mas antes era padrão, quem viveu na rua, quem se relacionou com gente diferente, tinha que fazer amigos, se inserir, pertencer a grupos novos, tinha uma carga de apelidos, bullying, zoeiras e tal. Sim. Mas isso me ajudou demais, me ajudou a me colocar no meio, sabe? A me impor. É isso mesmo. É isso mesmo. Os filósofos falam, as crianças são Perversíssimas, são, perversas. são. Perversas. Olha, até chegar ao lance das palestras, como foi a sua Então, carreira? aí é que entra talvez uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que eu vou contar a primeira vez para alguém que seja para você. A Oba. minha carreira, eu comecei, como eu te disse, essa minha primeira brincadeira profissional diz respeito na pessoa que eu sou,
mas eu comecei muito novo a querer ser engenheiro, assim. Então, eu sou engenheiro de formação, não praticante, mas para chegar lá eu passei por diversas situações, assim. Eu comecei como técnico de informática, eu depois, como percebi o meu talento para vendas, eu sempre caía na área de pré-venda ou de venda de projetos. Então, eu era o garoto Sim. estagiário que acompanhava os vendedores. Antes disso, antes de entrar na área de TI, eu trabalhei com plásticos, como é que chama? Malhas. Minha tia era representante, então eu era assistente comercial dela. Então, quer dizer, meio que foi assim, eu nunca consegui fugir de venda, mas eu queria ser engenheiro. Engenharia era a meta, porque, poxa, ser engenheiro, meu tio era engenheiro, aí eu queria ser engenheiro eletrônico, fui fazer São Judas, fiz lá curso técnico, faculdade, muitos anos, trabalhando em empresas gigantes como Dupont, em Alphaville, aí trabalhei em empresas como Ericsson, Compaq, HP. Nestas foi onde eu fixei carreira mesmo, assim. Eu fui crescendo muito rápido, com papel de... E aí começaram Aí a vir assim, os poxa, convites. era um garoto de, sei lá, 17, 18 anos se formando, mas que já conduzia alguns projetos importantes, eu ajudava. E começaram a me ver, alguns caras foram mentores para mim, né, que me puxaram, me deram uma responsabilidade antes do tempo normal. Para você ter ideia, com 20 anos, eu tinha 40 vendedores. Dentro, É que deveria ser muito bom. eu era ousado, eu me arriscava e as pessoas hoje, graças ao tempo, eu tenho os meus cabelos brancos, mas os cabelos brancos, os cabelos brancos daquela época, eu olhava lá, o que esse garoto tem para. E aí, de alguma forma, eu ficava amigo dessas pessoas, eu ganhava a confiança delas e eles aceitavam a minha liderança, ainda que seja uma liderança jovem, era um rapaz e tal. Com 26 anos, eu dei a minha primeira aula. Com 25, 26 anos, dei a minha primeira Tá. aula. Aí eu falei, poxa, que. Não, eu quero saber de Como é que palestra. Eu quero saber começou de a palestra e palestra? também quero saber se Eu você fui fazer. lembra. Lembro, Se você lembro, lembra lembro onde foi. perfeitamente. Eu no Bug do Milênio, na verdade, o Bug do Milênio, para quem era de Ah, tecnologia, começou em 98. Para quem não sabe, né, os mais jovens, o Bug do Milênio é aquele negócio, na virada do ano, tudo ia virar de 99 para 00, poderia ser 1900, e muitos sistemas iriam bugar, iriam travar, iriam cobrar o cliente errado. Então, por aí vai. eu sei. E eu Sim, sim. estava na área de TI, estava saindo da HP, indo para uma empresa de software para coordenar o projeto de Bug do Milênio. Só que eu tinha que treinar revendedores no Brasil todo, porque nós encontramos uma solução internacional e eu fui lá. O cara falou: velho, você fala bem, você tem presença e tal. Vamos começar a marcar seminários para 70, 80 pessoas, que era o espaço auditório, toda terça-feira e tal. Eu comecei a fazer os seminários. E as avaliações eram ruins, eram estranhas, porque assim, esse rapaz é legal, ele manja bastante, mas ele é meio arrogante. Esse rapaz é não sei o quê, mas ele fala de perna. Puta, Mandavam ver, porque a gente mandavam ver. queria saber em relação ao produto, mas as avaliações também eram para o apresentador. Esse cara Pessoal, fala de perna sim. aberta, não tem postura, precisa melhorar a postura. Putz, aquilo para mim, em vez de me broxar, vamos falar a palavra certa, aquilo me estimulou. E eu fui fazer Instituto Dale Carnegie, em São Paulo. Eu fui fazer lá o HIP, High Impact Presentation, e aí eu me apaixonei pelo modelo de formação deles e fiz todos os outros treinamentos. E aí fui virando um cara interessado por aquilo. E eu queria ser instrutor. Eu queria Sim. estar lá e começar a dar treinamento.
com 20 e poucos anos de idade, você trabalha de dia, comanda a tua operação e à noite, você, se precisar dar treinamento, você dá. E foi o que eu fiz. Saindo do Dale Carnegie, eu resolvi montar a minha empresa de treinamentos. E aí montei, no ano de 99 para 2000, a Oxigênio do Brasil Treinamentos. Era eu, o Paulo Alvarenga, que estava saindo do Dale Carnegie também. E aí, primeiro momento, eu comecei a dar esses seminários, eu não vou considerar isso aí palestra, mas quando eu abri uma empresa de treinamento, aí eu considero que ali começa. Então, é por isso que a gente fala de, pô, estou há 21 anos, 22 anos, é por causa disso. Entre 98 e até a data atual, eu não parei mais de me apresentar. Quando eu abri a Oxigênio, a gente criou, e aí nasce um ponto importante. Posso contar, não? Eu tenho um roteiro. Claro, claro. Ó, é que eu tenho muita coisa para Não, eu vou só ainda. abreviar. Por isso que às vezes eu vou te cortar. Então, você fala rapidinho. Me corta. Vou falar. Olha, é que nasce, neste momento da Oxigênio, nasce o meu primeiro livro, que eu não sabia que ia ser livro. Ele era, na verdade, um manual de treinamento de vendas. Porque aí eu gostei de treinar equipes e tal, e eu criei um programa que durava 7 semanas e tal. Então, a parte bem bacana foi essa aí. Foi que o meu momento de se apaixonar por estar em sala de aula foi sendo treinador na Oxigênio. A primeira palestra, já que você me perguntou, olha, profissional, sensacional. A primeira palestra sensacional foi na KLA. Ó, eu sei que você fala sobre marketing, atendimento, relacionamento, vários temas. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre quais são os não precisa ser todos os tópicos, mas o que você acha importante tocar quando você dá a sua palestra de vendas e de atendimento. A minha área, a minha praia, são esses dois temas que você falou. Eu acrescentaria aí a liderança gerencial em vendas, que é um assunto que eu tenho explorado mais nos últimos livros. Mas vendas e atendimento é motor de todo e qualquer negócio que pensa que todo mundo participa da cadeia produtiva, de relacionamento com a unidade de lucro mais importante, que é o cliente. Então, da tia do café ao diretor da empresa, está todo mundo envolvido com causar uma experiência, uma jornada positiva. A cultura de atendimento, ela ficou talvez um pouco para trás, se a gente for olhar o futuro do marketing e da venda em si, né? Porque a cultura hoje não é só atendimento, é cultura geradora de negócios. Atender bem, ser reativo a uma solicitação ou pedido do cliente já não basta, porque isso é o que já se espera e todo mundo faz. O que a gente precisa hoje é treinar as pessoas para serem não só reativas no atendimento, mas proativas, que antecipam uma solução, que pensam numa relação de gerar oportunidade para o seu cliente, mesmo onde ele não esteja vendo oportunidade. O cliente nem sempre está predisposto a comprar mais de um produto ou um serviço. Então, o atendimento é uma parte do processo de conquista, de retenção e de aumento da afetividade. A gente vê isso agora. A gente teve que mudar o nosso modelo de atendimento em tempos de online, de distanciamento, para uma relação aqui, no vídeo, no telefone, no WhatsApp, às vezes, eventualmente, em alguns contextos, de forma presencial, mas muita gente ainda pensa assim, o cliente tem sempre razão, eu não posso fazer isso, eu não posso ligar a tal hora, ou age como se o cliente fosse um amigo, né? E aí esquece de criar uma relação de educação, de rapport, de aproximação. Então, eu gosto muito hoje de desenvolver treinamentos que envolvam todas essas competências,
de atendimento, de vendas, de negociação, onde todos da empresa, inclusive, deveriam participar. Eu adoro quando eu pego uma plateia que não tem só vendedores. Sim. Não, os tópicos de vendas, meu livro Sucesso em Vendas é o principal, né? É o que nasceu lá na Oxigênio e que virou meu best-seller pela Saraiva Sim, e sim. que chega a mais de 650 mil cópias no ano de 2020. Então, Que legal, então parabéns. esse livro fala muito de atendimento, de vendas, e dá base à minha principal palestra, que é ainda a principal porque ela é renovada todo ano. Aliás, eu mudei nos últimos 8 meses de pandemia aqui, eu mudei no mínimo uns 35 slides da palestra. As pessoas acham que o cara já assistiu uma vez. O cara que me assistiu há 5 anos atrás, me assiste hoje e fala, cara, é completamente diferente. Você colocou um monte de... Sim, porque eu não posso ser um palestrante que entrega conteúdo quando ele foi concebido. Vendas é um organismo vivo, Sandra. A gente tem renovação o tempo inteiro. Então, é a área que eu me mantenho sempre modificando, alterando, experimentando, sinalizando e estudando. Estudar é palavra de ordem nessa área. Sim, com certeza. Com essa pandemia, eu queria saber como é que foi essa transição para você, porque agora com certeza você deve estar fazendo palestra online. Eu queria saber isso e queria saber um ponto positivo e um ponto negativo em relação à palestra online. Se não tiver ponto negativo, não, eu você tenho, falar, mas eu sou. se você achar Putz, que você me tem, conhece, eu sou muito franco. Eu no começo odiei tudo, né? Tudo. Primeiro, a começar por perder 26 eventos agendados, não é certo? ai, Já nem me começa por fala. aí. Aí depois você olha e fala, não, mas esse negócio vai durar até junho. No máximo, em junho, a gente já está todo mundo de volta, trabalhando e tal. Então, vamos fazer lives, né? Vamos ligar para os clientes, vamos sinalizar. Pessoal, isso é uma crise sanitária, é um negócio que é incontrolável. O mundo passa por entropias, por caos. Sejamos positivos. Só que nem os palestrantes conseguiram ser positivos, porque a área de eventos ela foi a área mais afetada, né? Teatro, Sim. uma delas, Uma delas, né? uma delas. Né? Mas eu diria assim, uma das mais afetadas, porque você afetou não só o personagem que está na frente, segurando o microfone, mas afetou todo o backstage, afetou empresas que cuidavam disso, agentes, enfim, não vamos nem discutir o problema. Então, vamos para o online. O que o online teve de positivo? Primeiro, nos ensinou a ter essa ferramenta como uma ferramenta para abreviar a comunicação. Então, o que era muito custoso e também muito, eu diria, trabalhoso de fazer, como um evento de treinamento que mobilizava pessoas, a gente tinha que vir gente de todo o Brasil para um mesmo local e tal. Bom, descobriu que dependendo do conteúdo e do produto, dá para fazer online e dá mesmo. E é muito mais barato. Para quem trabalha com isso, quem é o treinador, o palestrante, é legal para caramba, porque você termina a palestra, o treinamento, esgotado, exaurido. Você não tem uma gota de sangue mais, porque os caras online sugam de canudinho muito mais do que presencial. É um show. Exato, Você sai Sandra, cansado com eu os dias cheguei a do terminar show. palestras online, tudo bem, meu filho estava do lado ali, eu ia vê-lo imediatamente, não ia ter que pegar um avião, mas eu estava assim, caramba, porque você tem que entregar no estresse, porque é um estresse online. Né? Às vezes a conexão falha, alguém não está te ouvindo, você não sabe a reação das pessoas, se elas estão prestando atenção. Se o cara está com a câmera desligada, ele está ali mesmo. É verdade. A interação e tal. Então, pontos positivos. A gente gasta, eventualmente, para algumas coisas funciona bem, e eu vou te dizer para que eu acho que funciona mal. A gente gasta menos, está em casa e pode conectar muita gente num curto espaço de tempo. O que funciona mal, em minha opinião? Não dá para substituir, para algumas situações, o presencial.
E aí eu te falo de quem tá, não sou o pai da matéria, né? Mas pô, tô há 20 anos rodando por aí, vendo o resultado, quando a pessoa assiste um treinamento, uma palestra minha presencial, o como ela sai do evento e o resultado que se tem depois de um encontro online. Eu diria que para Sim, marcar momento, por exemplo, a área de vendas, que é a área que eu me relaciono, o vendedor precisa de buzina tocando, ele precisa ver o prêmio, ele gosta de conversar com outros, ele tem essa necessidade da festa. É o momento, é o profissional solitário. Nós somos sim, vendedores, Sandra, você sabe disso. É gostoso estar com gente, é gostoso sim, conectar ideias. Aquela conversa dos sim. bastidores que não se tem no online. Então, de fato, para treinamento funciona. Para sensibilização, lançamento, meetings, é difícil, é mais difícil. É mais difícil, né? Eu, eu, Mas eu, eu veio para também eu ficar, viu, concordo. Marcelo? Veio como uma segunda Veio opção. para cá. Mas Sim, eu acho, só queria sim. fazer um parênteses. Eu Agora acho que vamos existe um falar dos seus modelo híbrido livros. que vem por aí, né? Ah, Que eu acho que assim, tipo, o cara ia fazer quatro. sim, sim. É, Já tá. o O cara ia híbrido fazer já quatro tá. convenções. Ele vai fazer duas presenciais e duas online, não sei, né? É, é, é. Olha, eu quero falar dos seus livros, que foi Sucesso em Vendas, lá desde a Oxigênio, Inteligência em Vendas, achei muito legal Sim. esse, e Redbook. Desses aqui, você acha que teve um mais Eu, desafiador? Você quer e comentar esse alguma aqui, como é coisa sobre lançamento, eles? eu preciso mandar para você, ó. Ah, Olha não estou aqui, ó. sabendo. Master Master Selling. Esse Selling. é novinho em Muito folha. bom. Ah, vamos falar desse, vamos falar Então desse. vamos falar O desse. Master Selling é o meu livro mais maduro. É o livro que entrega o lado mais estratégico, a minha visão mais estratégica sobre o mercado de Ai, que vendas. O bacana. Sucesso em Vendas foi o meu livro mais consagrado por ser um livro dirigido a vendedores. O Inteligência em Vendas é um livro dirigido a líderes, como se forma, como se dirige, como se comanda uma equipe de vendas. O Red Book é o livro que eu falei todas essas histórias que eu nunca contei em vídeo, mas talvez eu tenha contado no Red Book com mais detalhes, de como eu comecei, né, o ambulante que virou palestrante, né, daria até um livrinho aí. Eu contei a história, ou as histórias que eu presenciei sobre motivação e tudo mais, e nesse aqui então, ou seja, o Red Book é meu livro de motivação. Esse aqui é meu livro para quem quer ser mestre, ah, no sentido mais amplo da palavra mestre. Não é mestre, eu sou mestre de vendas, sou master. Não, o master pode ser um vendedor que é exemplo, que lidera o seu mercado, a sua vida, que tem competências estratégicas para não ficar dependendo do seu gerente o tempo inteiro. É um cara que pensa muito como dono do negócio. Agora, quando a gente fala de líderes, os mestres são, por essência, educadores, são exemplos, são aqueles que mobilizam, são aqueles que usam os 3 R's, regra, reconhecimento e resultado o tempo inteiro. E eu contei nesse livro, Sandra, a história da venda. Então, eu vou te mandar um e depois você me Tá, dá seu feedback. tá bom, tá bom. Olha, o que um vendedor pode fazer de mais acertado e o que ele pode fazer de mais errado? Eu coloquei qual é o maior erro de um vendedor e qual é o maior acerto. Hoje, porque algum tempo atrás, talvez o que eu vou falar agora pareça assim, mas isso ensinava em cursos lá atrás e que a gente tinha que buscar vencer o cliente, ser persistente e tal, ir para cima, sangue nos olhos. Tal. Hoje, prevalece mais a relação de afetividade e não só venda consultiva, mas eu diria uma venda empreendedora. Empreender no Aurélio é aquele cara que desbrava, que busca um ponto fora da Sim, curva, é aquele cara que encontra um espaço onde os concorrentes não estão encontrando, é um cara que faz o novo. Então, a maior parte dos empreendedores que têm sucesso nos dias de hoje são aqueles que estão fazendo uma coisa que ajuda a vida das outras pessoas, que resolve uma dor, um problema. Então, acho que a maior qualidade do vendedor hoje
É ele ter esse propósito de resolver dores não resolvidas. Existem dores que estão guardadas. Existem dores que foram engavetadas nos clientes. Eles desistiram de tentar encontrar essa solução porque o mercado é meio arrogante, sabe? O produto manda, o vendedor ele é consultivo, porque ele faz meia dúzia de perguntas, mas no fim das contas ele quer vender o que ele precisa vender, ele quer bater a meta, ele é agressivo. E não adianta mais chegar babando, porque hoje o mercado não aceita mais o cara que chega babando. A gente tem que chegar de forma inteligente, ter uma boa comunicação, ter relevância para a vida dos outros, entender de cliente, entender de outras de tecnologia, de mercado, para poder trazer credibilidade para o que você fala. E aí você vai vender muito mais que a maioria, as pessoas vão falar, poxa, mas ele nem é tão agressivo. Não, mas ele é inteligente. Ele é mais estratégico. E o maior defeito do vendedor continua sendo... E o maior defeito do vendedor continua sendo a ansiedade. E talvez o segundo maior defeito, o pré-julgamento. Ainda existem pessoas que querem estar em vendas e não conseguem conviver com esses dois elementos. Primeiro, sofrem de úlcera, né? Porque se desgastam muito e não controlam a ansiedade. E a outra é aquele que diz assim, esse cliente não pode comprar, não vou oferecer um produto a mais, esse cara é muito... Esse ainda é, na minha opinião, o maior defeito. Olha, uma pessoa que tem 22 anos nessa profissão e deve, com certeza, fazer mais de 100 palestras ao ano, deve ter alguma história inusitada, deve ter alguma história engraçada para me contar. Tem. Você lembra de alguma coisa? Tem várias, Sandra. Você sabe que 100 palestras ao ano... 100 palestras... Eu vou contar. 100 palestras ao ano, eu diria que já... nesse ano... esse ano aqui eu devo ter feito umas 30 online no máximo e acabou. Aliás, sexta-feira agora eu viajo, depois de 9 meses, vou postar no meu Instagram aí, vou até me emocionar porque eu viajo para Recife, Porto de Galinhas, para fazer palestra. Olha que maravilha. Sabe, Sandra, assim, eu tenho várias histórias engraçadas, mas eu vou contar uma que eu não esqueço. Tinha um evento importante, eu não vou dizer o nome da empresa, por fatores éticos, era naquele Royal Palm Plaza, em Campinas. E o evento era super importante. E o cara me ligou muitas vezes para saber se estava tudo certo, se estava tudo ok, se tudo estava beleza. O cliente era extremamente preocupado. Puxa, vai dar alguma coisa errada e tal. Ele me ligava e tal. De tanto que ele me ligou, eu me confundi a data do evento. Mas calma, positivamente. O que aconteceu? Ele me ligou tanto, me estressou tanto, que eu fui um dia antes, mas vestido com a roupa da palestra, ele queria terno, gravata, botei minha indumentária toda e cheguei no Royal Palm Plaza para dar o evento, para fazer o evento. E cheguei lá, o pessoal realmente havia já um pessoal montando. Era uma baita de uma convenção. Então, o pessoal montando e eu chegando falando, escuta, eu preciso testar o negócio aí, mas não tinha nada ainda assim de som, né? Eu falei, poxa, mas como assim, cara? A palestra daqui a pouco e tal. Aí vem o cliente vem me vê lá, ele chega e fala, mas Marcelo, o que você está fazendo aqui? Aí na hora me veio, caiu a ficha, eu falei, cara, não, que eu tenho um evento aqui perto, entendeu? Ia falar isso, né? Eu passei para ver se estava tudo certo, como você estava muito preocupado. Eu acabei falando a verdade para ele. Eu falei, cara, eu achei que era hoje. Ele falou, bom, ainda bem que você errou um dia antes, é amanhã, né? Nesse horário e tal, tá tudo certo. Mas, Sandra, como se não bastasse, no dia seguinte, eu fui para o evento, estava eu lá, Royal Palm Plaza, mais de 2.000 pessoas naquele salão, naquela plenária. Pouco antes de começar deles abrirem as portas, eu decidi, havia uma porta nessa lateral, eu decidi sair antes da palestra, aquela coisa, tomar um ar.
Pra fumar, né? Também. Pra Decidi fumar. dar uma saidinha. E o que aconteceu? O cara fechou a porta. Fechou a porta. Não E abre aí por não abre, fora, não não abre por abria lá. de Fechou a fora, porta. de dentro E o para cara fora. assim, eu já vou te chamar, né? Eu Puta. estava ali atrás do palco, tinha aquela porta e tal. Aí, Sandra, você ri, né? Aí eu peguei e olhei e falei, não tinha como voltar. Eu socando a porta, o cara que estava lá dentro não escutava, ninguém escutava, porque eles soltaram a música bem alta para o pessoal entrar. E Sim, eu é. socando a porta. Bom, aí não deu. Vou tomar uma decisão. O que eu faço? Eu de terno, gravata, não sei o quê, pulei uma janela. Tava com o Não celular, tinha mas ninguém celular? Você ouvia não o estava com celular. Não celular? adiantou nada. Nada funcionava. É o seguinte, ele ia me chamar. Tá, tá. E Não pulou a rasguei as janela, não, não calças. rasgou as Eu tenho uma calças. outra história sobre calças também. Dá para ficar aqui até. Já fiz palestra com as calças rasgadas também. Já aconteceu. Eu fiquei 2D assim, andando no palco. Mas é, eu pulei a janela, eu Gente, caí numa área de bombas. Aí acho que era da piscina. Eu pulei um outro muro de terno. Caí na piscina. Na área da piscina. Não caí na piscina, caí na área da piscina. Saí, sim. dei a volta inteira no E mundo entrou de assim, novo. e entrei pela porta da frente do evento. Né? E ele estava exatamente me chamando. E agora com vocês, Marcelo Ortega, e apontou para trás, eu entrei Ai, que todo bom. suado pela porta da Ai, eu frente, imagino. falando assim: quem foi o filho da mãe que fechou aquela porta lateral? Bom, enfim, ganhei todo mundo com essa história, mas tem muita história. Acontece cada coisa, acontece cada coisa. Eu imagino. Sim, sim. Olha, você já realizou o seu O sonho? problema é que a gente, o ser humano é eterno insatisfeito, né? É Sim, incrível. não, ele Há está querendo mudar de vários, sonho, mas um vários, sonho que você vários, vários. lembre Eu que vou, você eu vou, eu queria. vou te contar. Posso Ai, que contar qual foi o sonho bom. realizado? Então, é simples, hein? Pode? É minimalista. Eu resolvi criar uma carreira em Portugal em 2007, fui para lá, coloquei um agente de palestrantes lá e tal, não deu em nada. Anos depois eu fui fazer uma palestra para a Escola de Gestão do Porto, a convite deles, e aí consegui fazer uma parceria e meu nome começou a acontecer lá. Publiquei meu livro lá, só o fato de ter feito isso já foi maravilhoso, assim, já era um sonho. Mas depois, como eu tenho descendência portuguesa, o Ortega é espanhol, mas a minha mãe chama Isilda Caldas Moreira Vieira, dá para entender que é português. Aí eu consegui a cidadania portuguesa e eu, no ano passado, 2019, 2018 mais especificamente, eu consegui fechar com um cliente lá para fazer uma série, um cliente gigante, assim, para fazer uma série de palestras, mais de 1.800 pessoas para serem treinadas. E aí, qual era o meu sonho? Aí que entra o meu sonho, que é possível lá. Eu queria morar no motorhome. Então, eu comprei um motorhome. Em vez de hotel, o cliente me colocar em hotel, e eu teria direito ao hotel, toda vez que eu vou para lá, tal, para ficar nos hotéis dos eventos, às vezes hotéis. Eu Você ficou parava o passeando. motorhome na porta do hotel, dava palestra e saía. Eu fazia 10 cidades na minha casinha ambulante. Então, esse foi um sonho realizado, assim, que eu acho que as pessoas deveriam experimentar. Que Eu tenho bacana, vontade, sensacional. Sandra, de Que fazer com que legal. as pessoas, inclusive empresários brasileiros e tal, quero ver se eu organizo um dia uma agenda para a gente ir junto fazer isso em Portugal. Fazer de Faro a Chaves, ou seja, do Algarve até o norte de Portugal, ou até Santiago. Eu Sim, sim, rodei conheço tudo tudo. lá. É. Conheço tudo lá. Eu também tenho cidadania e a minha família, Bom, metade da minha enfim, família mora você lá. sabe do que eu estou falando. Aquele país é maravilhoso. Sim, é lindo, é lindo. Então, a gente podia pensar em Maravilhoso, organizar, já que temos maravilhoso. essa veia portuguesa, e Sim, organizar com sim. empresários, fazer um grupo para ter uma É, experiência em Portugal de claro, motorhome. claro, Aí é o meu desafio para vocês. Detalhe, motorhome claro. confortável. Olha, querida, para terminar, eu sempre peço uma dica, tá? E
eu queria que você me desse uma dica. Pode ser uma dica de vendas, uma dica que você fale em suas palestras, alguma coisa pessoal. Dá uma dica Eu vou para tentar nós. entregar a melhor dica para esse momento. Canaliza toda a sua raiva ou todo o seu desconforto para fazer uma coisa que eu acho que é a mais importante e que está fazendo com que eu tenha um gás também como profissional, como empresário, como quem tem funcionário, como quem perdeu o faturamento, como quem teve que ajustar produto e tudo mais. Faz um negócio, ou do seu negócio, um negócio que as pessoas sintam que tem afetividade. Faz uma conexão com seus principais parceiros, amigos, clientes, e pede para eles criticarem, te aconselharem, para você melhorar, e faça isso por eles também. A coletividade agora, os nossos relacionamentos é o que vai fazer a gente sair de qualquer crise. Porque nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Eu só estou aqui hoje porque esta minha amiga resolveu me chamar aqui para bater um papo com vocês sobre vidas, contar minha história. Pô, que papo legal. Porque um monte de gente acha assim, eu quero dar palestra, fica dando aquelas dicas. Não, aprendi na porrada, aprendi no erro e no acerto, mas principalmente aprendi com os bons amigos. E amigo bom é aquele que fala, amigão, você está indo para o lado errado. Isso que você está fazendo não vai dar certo. É aquele cara que ganhou o direito de te dizer coisas que você não vai gostar. Aceite-as, melhore. E aí, assim, canaliza toda essa energia para criar uma coisa que você ama fazer, que você adora fazer e que é o seu melhor. Não destrua o seu negócio por causa desse meu conselho, viu? Não destrua. Né? Porque tem gente que fala assim, então eu vou começar do zero. Não é do zero. Você vai começar de uma maneira diferente. É o ponto de não retorno, não tem como voltar atrás. A gente chegou até aqui e por isso somos o que somos. Estamos juntos, tal. Mas vamos daqui para frente ainda mais juntos. Eu acho que mais perto das pessoas que realmente gostam de você, você vai ter sucesso. Olha, Marcelo, você é um cara que passou a live toda sorrindo. Sabe? Isso é muito gostoso. É muito gostoso você falar com uma pessoa que sorri. E eu vi o brilho nos olhos quando você estava falando das coisas que você faz. Que bom, querida. E aprendi. E aprendi. Sou também vendedora velha, mas aprendi. Poxa, então, eu quero te agradecer de coração você ter participado no nosso Papo com Palestrante. Peço que as pessoas se inscrevam nos nossos canais. Nós vamos editar esse vídeo onde eu estarei ao lado do Marcelo. E, eu te admiro demais. Muito, Temos muito obrigada, um amigo, irmão em comum, que chama-se Tejon. Eu te conheço pelas histórias que o Tejon lembra você sempre para mim. Assim. Ele fala assim para mim, Ortega, você era o cara que eu queria ter tido na UESP. Para trabalhar do lado da Sandra, porque vocês são dois super vendedores, vocês são dois super entusiasmados. Então, Sandra, é assim, admiração é recíproca, gosto muito de você, sei da tua história, a gente trabalha junto. Obrigada. Embora quando está em correria, a gente nunca teve um tempo para trocar essa ideia. Olha que coisa, a gente já se viu em evento, a gente se abraça, se beija, conversa um pouquinho e vai embora. E hoje tivemos esse tempo aqui. Querida, obrigado pelo espaço aqui, viu? Foi um prazer. Obrigada. Beijo, fique bem. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.